Tivemos agora o Mundial Pokémon de 2025, que foi um dos maiores, ou se não, o maior evento que a Pokémon já fez. E também tivemos muitos brasileiros em destaque neste evento, e é isso que vamos analisar neste vídeo de hoje. Tem muitas coisas interessantes, altos e baixos, pra gente falar sobre esse evento, mas eu não vou fazer isto sozinho, porque comigo aqui hoje está ele, ninguém mais, ninguém menos do que o Cami, Camaleão, lá do canal do Camaleão. Tudo bom, Cami? Amigo, tô muito bem. E preciso dizer que é uma honra estar aqui. Preciso dizer minha. também que eu vou aprender muita coisa aqui, porque teve muita coisa do Mundial que eu não acompanhei. Ótimo. Então, a gente vai poder conversar e eu também vou poder aprender junto com todo mundo que estiver ouvindo, vendo. E é isso aí. Muito bacana. Não, é isso, a ideia é essa, de trocar essa ideia, conversar, e a gente conversando, analisando um pouquinho, porque eu separei alguns momentos bem interessantes desse Mundial pra gente conversar, né? E você que está aí do outro lado da tela, você participa com a gente, você vai interagindo, vai comentando, vai vendo, deixa seu like já aqui na live, ó, deixa seu like aqui no vídeo, porque é importante, é legal pro canal, e você vai comentando, a ideia é a gente vai ter esse papo bem suave, bem leve, então senta aí com a gente, e vamos falar deste evento, que foi assim, já considerado o maior mundial que a Pokémon já fez. Aquilo, pra dar um contexto inicial, né, a Pokémon organiza torneios mundiais já tem alguns anos, se não me engano desde 2004, né, e a cada ano que passa o evento ele vai crescendo um pouco, mas ele teve uma mudança crucial recentemente, né, porque até então, até ali mais ou menos, 2000 e acho que foi 2019, né, que foi pré-pandemia, era muito focado ali nos Estados Unidos, teve só uma edição acho que no Canadá e tal, mas era muito ali na América do Norte. Era muito focado ali, era bem focado na competição. Até que a gente teve a edição de Londres, que foi a de 2022, se eu não me engano, que foi o pós-pandemia. E nessa edição, o evento começou a ter uma cara um pouco diferente, com mais ativações, mais coisas. E aí fomos para 2023, que foi quando teve o Mundial lá no Japão. E foi muito interessante, eu tive o prazer e a honra de ter estado lá pessoalmente, foi uma experiência inesquecível. E foi um evento já bem maior, com mais atrações, com mais atividades, com mais do que só os jogos dos torneios, a parte competitiva. Isso se repetiu ano passado, em 2024, em Honolulu, lá no Havaí, onde teve um pouquinho mais de ativações também, e agora, em 2025, foi lá em Anaheim, em Los Angeles, nos Estados Unidos de novo, né, voltando para os Estados Unidos, ali mais, né, continental, e foi um evento que também trouxe muita coisa fora os campeonatos, os torneios, que é o cerne do evento. A gente teve muita coisa interessante, muita ativação pra quem não tava por lá também, e é o evento tomando novas proporções, né? Cami, eu sei que você acompanha por alto também os mundiais e tal, os eventos da Pokémon. O que você entende, assim, dessas mudanças que estão acontecendo com relação à expansão do evento? Bom, já deixo aqui a minha reclamação de só não ter muita coisa a respeito do anime Pokémon, do resto... do resto, mas assim, eu acho que é muito legal você ver a timeline, como você colocou. Inclusive, você me puxou na memória o que eu tinha, acho que, visto no dia que terminou o Mundial, que postaram lá um antes e depois, né? O primeiro Mundial, a fotinha mais humilde. Era num hall de hotel, assim, sabe? E depois um negócio que ficou como ficou. E eu acho que seria muito maior se, assim, em alguns pontos, Pokémon não tivesse só preso no Nintendo, né? Exatamente. Talvez agora isso mude um pouco, por conta de algumas coisinhas que a gente vai discutir aí. A gente vai comentar, mas é isso. Pra você que nunca ouviu falar do Mundial, essa é só uma introdução pra você ter uma noção mais ou menos do que é este evento, né, e de como ele acontece. E assim, esse ano, como eu comentei, foi lá em Anaheim, lá em Los Angeles, e trouxe algumas coisas que foram um pouco diferentes. A primeira que eu queria comentar aconteceu na cerimônia de abertura, mas a realidade veio um pouquinho antes da cerimônia de abertura, um pouquinho antes do evento. Porque assim, na cerimônia de abertura é super comum, todos os mundiais de uns anos pra cá, ter uma cerimônia com uma apresentação musical. É uma coisa bem vibes que a gente vê até em Olimpíadas também, né, Copa do Mundo. Eventos grandes, esportivos em geral, sempre tem uma apresentação musical pra abrir. E Pokémon não era diferente, ele tinha algumas coisas, mas esse ano ele fez uma coisa que
tá mais puxada pelo que a gente vê em outros campeonatos de outros videogames. Principalmente League of Legends, que é o que eu tenho um pouco mais de referência. Que foi ter músicas próprias. Um pouquinho antes do Mundial, a Pokémon lançou nas plataformas digitais, né, como um todo, um disco com músicas criadas, né, originais, criadas para esse Mundial de 2025 em Anaheim. E na abertura, né, na cerimônia de abertura, a gente teve a performance de algumas dessas músicas pra abrir o evento, antes do Ishihara entrar e dar o seu discurso e tudo mais. A gente teve essa abertura com um número musical, com essas músicas inéditas feitas só pra esse evento. E aí, você chegou a ouvir, Cami, as músicas? Chegou a ver um pouquinho? Eu ouvi, inclusive, uma das músicas é cantada pela host, né? Exato! Que fica lá... a Ana Poser. Ana Poser. Isso mesmo, ela mesma. E eu acho que ela tava bem emocionada por estar nesse projeto, inclusive. Sim, isso foi uma coisa muito bacana, porque acho que ela tá já apresentando os eventos de Pokémon tem mais de 10 anos. E dessa vez ela pôde vir de uma maneira diferente, que foi cantando. E ela tava super emocionada ali de dar a voz e participar, e foi muito bacana. E um legal também que eu queria comentar é porque não foi só ela, tiveram alguns artistas envolvidos e todos eles têm algum envolvimento com o Pokémon, mas eu quero destacar o Ken Steady, que é o que abriu, né? Ele entrou lá na cerimônia de abertura, ele entrou ali com o carrinho do Pikachu, né? E tudo mais. Muito bacana esse momento, achei muito legal. Bom. E aquilo, ele, pelo que eu fui dar uma pesquisada, ele gravava já músicas, ele fazia raps, assim, igual a gente tem aqui no Brasil, aqueles raps de anime, ele fazia vários raps de Pokémon. Inclusive, ele já fez os da Marnie, do Pierce. É Pierce? Pierce. O irmão da Marnie? É Pierce, né? Sim, é Pierce. É o Pierce. Então, fez alguns raps inspirados nesses personagens. Então, ele já era um músico fã de Pokémon, que criava suas próprias músicas sobre Pokémon, e foi reconhecido pela Pokémon pra gravar um projeto oficial. Então ele meio que teve por trás ali do projeto como um todo. E eu achei isso muito da hora. Fica fantástico. Assim, no Brasil a gente já tem também algumas figuras, né? Que brincam com isso daí. Brincam, assim, de uma forma mais gentil de dizer, no sentido de que faz um trabalho muito, muito legal. Mas acho que quando você tem o reconhecimento pelo que você fez em relação à franquia, e você tá lá na frente, num evento mundial, botando sua voz, acho que tem um peso muito significativo pra quem criou, sabe? Sim, e quando você vê ali eu olhei bem o Twitter dele, e assim, ele tava emocionadíssimo, ele tava super feliz, postou várias coisas de bastidores, ele ali no estúdio, ele emocionado porque, nossa, a Pokémon contratou uma orquestra de mais de 40 músicos pra gravar uma música minha, e ele tava super feliz ali, vendo. E é muito legal, acho que, tipo, eu não esperava ver isso. A Pokémon, que é uma marca, né, que é tão fechada, tão reclusa, e a gente espera que o quê? Putz, tá fazendo música de Pokémon que não é oficial, vai levar ban, né? É o comportamento que a gente espera. E dessa vez não, foi diferente. A pessoa foi convidada para um projeto oficial e que envolveu não só ele, como outros músicos também, todos que tinham esse envolvimento, essa paixão pela marca já há algum tempo. Eu acho isso uma coisa muito bacana. E as músicas são muito legais. Eu tava parando pra escutar o CD no Spotify e, cara, é bem divertido. As músicas são realmente legais, assim. São animadas e acho que funcionaram muito bem ali, principalmente na abertura do Mundial, que foram com duas músicas, né? A primeira, onde o Ken Steady, ele performa um pouco mais, e na segunda é uma pegada um pouco mais, essa primeira mais rap, mais pop, assim, e a segunda um pouquinho mais puxada pro rock, que foi onde a Ana Poser, ela arrasou ali nos vocais e tudo mais, teve corpo. Eu tive uma sensação de estar naquela era coloridos, mas é aquela época quando tinha Fresno, aquela galera assim. Restart. Eu falei, que é isso? Cara, eu achei muito interessante. Mas aquilo, né? Eu vi que, não sei se você acompanhou ao vivo, eu tava assistindo a abertura ao vivo e... um pessoal muito chato no chat das lives. Que cringe. Que coisa sem... Gente, minha vontade era mandar este povo ir pra casa do Caixa Prega. Amigo, juro por Deus. Olha, lidar com chat... É porque, assim, né?
a gente. Eu não vou dizer que eu entendo o chat, porque eu não entendo. Porque, assim, a apresentação tava muito foda no meu ponto de vista. Tá, tudo bem. Eu acho que talvez na transição pra outra, Sim. talvez tenha ficado uma coisa meio assim. Porque o cara tava tudo animado, veio de carro, carrinho Pikachu, biribaró. E aí você tem uma virada ali de chave, mas eu achei que foi legal, entendeu? É. Mas, não sei, o chat. Eu vi isso do chat. Ai, Eu que achei bem frustrante, porque assim, dava vontade de ser moderador e mandar tomar naquele lugar. Pois é, porque assim, aquilo, a Pokémon, como a gente falou, quase nunca fez algo nesse sentido. E Uhum, quando faz uma coisa bacana com a comunidade e de ter música e tudo mais, eu acho que beleza, a gente pode criticar, você pode falar, a música talvez não tenha sido das melhores, você talvez não tenha gostado, alguém não tenha gostado. Tudo bem, faz uhum, parte, você não é obrigado a gostar de qualquer música que saia. Tranquilo. uhum. Mas é diferente de como você reage, como você critica, a forma como você faz as coisas. E, o pessoal só tava tipo É assim. porque. Começa logo, começa logo. Gente, vamos. Né, essa parte do espetáculo, ela é importante pra poder levar este evento pra outras Uhum, searas, né, para outros espaços, ganhar uma visibilidade maior, pra ter mais uhum, investimento, e aí o seu joguinho, a parte do seu jogo que você quer focar, também ter ganhos com isso. Então vamos raciocinar um cadinho, uhum, ligar um mais um uhum, rapidinho aqui, pelo amor de uhum, Deus. uhum. Mas assim, eu acho que pra esse pessoal é aquela coisa, tipo, talvez se fosse alguém bem Uhum, famoso, talvez a coisa fosse diferente. Mas como as pessoas que, tipo, provavelmente a maioria não conhecia, sim. porque assim, a gente tá falando da massa ali, né? E ali, tipo, a moça o pessoal conhecia. Tem esse cara que ele faz. Eu não conhecia ele, vou ser bem sincero. Eu também não conhecia. O do carrinho Pokémon lá, não conhecia. Mas eu acho que se fosse uma coisa diferente, nesse aspecto de ser um grande artista, Ai, amigo, será? talvez. Talvez. Eu acho que sim, Se amigo. coloca lá o Ed Eu, Sheeran cantando Celestial, que foi a música É, do Scarlet é porque Violet. eu não entendi o porquê que socaram aquele homem no final. Não desgosto dele. E não desgosto da música. Eu Tem também bastante não. gente que critica. Eu não Ah, entendo também, não entendo. não entendo também. Só que assim, se fosse um show de. Por exemplo, quando a gente teve Post Malone, Katy Perry com Electric, sabe? Não sei, talvez, eu tô jogando lá em cima, mas talvez como não era um pessoal que o pessoal conhecesse, então olharam pra aquilo e tipo, vai logo. Eu tô fazendo um pouco advogado do diabo desse pessoal que eu não deveria, mas talvez, idealizando a ideia, seja esse o problema, É. entendeu? Porque também tem, vamos ser sinceros agora, tá? O projeto é massa. Eles darem liberdade pra uma galera que tá ali envolvida com Pokémon, é bem melhor do que você trazer uma pessoa que não tá envolvida com Pokémon. Uhum. Mas a gente viu recentemente, tem bastante pessoas que estão envolvidas com Pokémon. Por exemplo, cantoras pop é um grande exemplo. Tem a Ariana Grande, a Sabrina recentemente falou um negócio, eu não sei se é Sim. verdade, se é mentira, Não, é real, é mas real. eu vi que ela joga Pokémon Sem Moon. E então, tem uma galera, entendeu? Só que eu acho que, tipo assim, se fosse um pessoal grande, talvez, entendeu? Mas não justifica, É, entende? eu acho que assim, eu concordo nesse ponto, não justifica. E eu acho que assim, talvez, pensando, fazendo um pouquinho do advogado do diabo, mas nem tanto, é que talvez a Pokémon tivesse tido. Tivesse sido melhor se ela tivesse tido uma abordagem diferente com essas músicas. Eu sei que as músicas saíram antes do Spotify, mas a divulgação também não foi muito forte. Não foi Eu, muito forte. eu só fui ouvir o CD depois do Mundial. Tipo, Uhum, eu não ouvi uhum. antes. Não teve um trabalho prévio É, pra criar um hype com a exato. comunidade. Eu acho que se tivesse feito isso, pô, lançado uma série de entrevistas, de bastidores, não Uhum. precisa ser entrevista, pode ser nas redes sociais, sabe? Tipo, Sim, sim. mostrando como é que E, foi, como que foi escolhido, pra criar um hype em cima do projeto, pra chegar na abertura, e aí sim, plau, a gente tem as músicas, seria legal. Mas acho que faltou um pouquinho isso, e pra poder dar um caminho é, lógico pro pessoal. Foi muito de supetão. A maioria das pessoas sim, simplesmente não sabia que aquilo ia acontecer e que tinha música, que aquelas sim, músicas eram do Mundial, então assim, sim. E o que entra em contraste com o League of Legends, né? Porque exato. isso o League of Legends faz muito bem.
porque eles criam uma cinemática, Uhum. eles botam a música, então você vê a cinemática da season ou do Mundial em si, a música ganha um buzz. No patch inicial, pra você jogar, geralmente ficava, antigamente, né, a musiquinha do que tava rolando, ou pelo menos a instrumental. Então, assim, feito uma linha de marketing pra música, pra hypar, que Pokémon acho que não pensou muito nisso. E, Exato. inclusive, fica a dica pro próximo jogo agora, mais competitivo, pra que ele seja receptivo pra esses tipos de abordagem. Porque senão você tem uma cerimônia ali crua, né? Tipo assim, com o pessoal. E é verdade, amigo, você vai num show, vai. Ó, vou pegar o show da Lady Gaga, que foi o show que teve esse ano. Um amigo meu foi. Eu assisti pela televisão, com meus outros amigos. E, tipo assim, do nada começou a tocar uma música do novo álbum dela que ninguém sabia que música que era. Ninguém. Porque ela fez uma seleção de música muito boa. Mas acho que foi na época. Não sei se foi Blade of Grass, não sei que música que foi, mas o meu amigo falou: todo mundo ficou duro. Tipo assim, tava todo mundo, uhul, abracadabra, e depois todo mundo ficou duro. Ninguém sabia que música que era aquela. Então, eu entendo, Faz sabe, sentido. por parte. Tipo assim, você vê aquilo lá, mas o que que é isso? Entendeu? E é diferente, entrando em contraste novamente com League of Legends. Você pega aquela música Legends Never Die. Nossa, sim, Nossa, clássica. sabe? Nossa, não tem como você não entrar no clima. Pra quem jogava ainda, piorou, porque você ouvia aquela música direto, entrando nas redes do LoL, a cinemática, tudo. Ficava tudo muito bom, ficou tudo muito bem feito. Então, pra mim, assim, vou defender um pouco esse chat, mas esse chat foi meio vagabundo, sim, é isso aí. Eu acho que o chat pesou demais um pouco, porque assim, eu vou concordar também com algumas coisinhas que a primeira performance da primeira música eu achei até legalzinha, foi bacana, assim, a entrada do carro foi genial, mas eu achei que o corpo de baile tava uma coisa, assim... Não, assim, aquilo, eu senti que houve uma economia ali, sabe, que foi meio de última hora, porque podia ter feito uma coisa melhor elaborada. E aí ficou no meio do caminho que falou... ficou no limite pra ser realmente tosco. E eu acho que não precisava do corpo de baile, ou não daquele jeito, na música mais de rock, porque foi muito estranho. Era umas coreografia que, tipo, gente, mas a música não pede coreografia, sabe? O pior que eu não preciso dizer, vou confessar. Eu nem lembrava dessa parte. Antes da gente começar, eu deixei rodando. E eu tava rodando, eu falando, e tipo, no mudo, amigo, fica pior. Fica pior. Eu acho, amigo, que é até melhor a gente parar, porque a gente vai acabar concordando com esse chat. Não, melhor mas, pararmos por aqui. Mas eu acho que é o seguinte, foi a primeira experiência Pokémon fazendo esse tipo de iniciativa, então, legal, que bom que eles fizeram. Espero que eles tenham aprendido. E aí a ideia é que, tipo, foi um beta. Eu tenho muita cara pra mim, de verdade, de que isso foi decidido, assim, não foi uma coisa pré-planejada há bastante tempo. Foi decidida, Foi tipo ensaiado assim, no hotel, né? assim, gente, ó, faltam 2 meses pro evento, tem que parir aqui um CD e tem que parir coreografia e performance, saca? Tipo, me passa essa impressão. Eu não sei se foi 2 meses, viu? Eu espero que você tá sendo até generoso, menino. Mas, enfim, eu espero que eles mantenham a iniciativa e que seja divertido no próximo ano. Uma coisa elaborada com um pouco mais de tempo. Mas acho legal, eu fiquei muito feliz de verdade pelo Ken Stereo, eu não o conhecia. Sim, foi muito legal ver isso. Massa. E ele tava dando a vida. Tem até um tweet que ele fez que eu achei genial. Que tem na hora que ele volta na música de rock e ele, né, tipo, ele sobra uma galera, essa galera joga ele pro alto e ele cai no chão. Ele machucou o joelho, aparentemente, um pouco sério ali. Porque tem uma imagem que ele postou no Twitter, tipo, que é a hora que ele pula e depois ele, né, tipo, com gelo no joelho, assim, sabe? Pra poder. Enfim, peraí, ele desinchar. pulou e jogaram ele no chão? Não, é porque, tipo. Deram impulso pra ele pular, sabe? Tipo, deram impulso pro pulo ser maior. Aí acho que na hora que ele caiu no chão, o impacto deve ter pegado um pouco o joelho. Ai. E aí ele tava com um joelhinho ali depois e tal. Mas tá tudo bem, aparentemente não foi nada grave. Mas ele literalmente deu o sangue ali pra performance. Então eu fiquei muito feliz.
fiquei muito feliz com isso. A gente vai falar um pouco de música, porque as músicas voltam na semana de encerramento, mas eu tenho umas considerações diferentes pra poder fazer. Mas, seguindo aqui a ordem das coisas... E aí eu também tenho umas considerações. Seguindo aqui a ordem das coisas, eu queria falar um pouquinho de uma outra iniciativa que teve lá no Mundial, e essa não veio da Pokémon. O que eu achei, inclusive, soube até que a Pokémon deu uns boicotes pra essa galera aí. Eles não puderam fazer exatamente tudo que eles queriam fazer. Mas, é aquilo, né? Lembra que teve um tempo atrás, na época de Pokémon Sun e Moon, uma propaganda que saiu só no Japão, que era o Pokémon Rescue Team, que era como se fosse era uma organização fictícia nessa propaganda, que ia até a casa das pessoas, ajudava elas a trazer, né, os Pokémon lá na terceira geração, até o Pokémon Sun e Moon, pra você... Foi uma campanha tipo, pô, leva com você pro home, os seus primeiros parceiros e tudo mais. Foi bem bonita essa campanha. Inspiradas por essa campanha, os irmãos canadenses Kyle e Jake, eles falaram, vamos tornar real o Pokémon Rescue Team. Vamos ser nós mesmos esses resgatadores de Pokémon. E aí, eles fizeram igual eles no rolê lá da propaganda, o pessoal tinha a maletinha, que é laranja e não sei o que, eles vão e fazem o processo. Eles montaram um troço, uma geringonça, amigo, que é assim, é genial e é muito legal. E eles faziam exatamente isso. Eles se propuseram gratuitamente, falou, galera, ó, quem quiser vir aqui, trazer seus Pokémon, né, pode vir. E tem alguns eventos que a gente tem aqui que a gente vai também fazer, eventos raros. Tinha um evento do Ion Ticket, lá de Pokémon Rubi e Safira, pra conseguir o Latios e Latias, né? Na ilha, né? Porque você, no jogo só podia ter acesso a um deles, e aí se você tivesse o evento do Ion Ticket, você conseguia o outro, sem precisar trocar. E eles fizeram isso com uma galera, assim, muita gente lá, foi uma das atrações mais interessantes. Vi muitas pessoas que estavam visitando o evento comentando. Era uma fila enorme, todos os dias, o tempo inteiro. E eu achei muito legal essa iniciativa, né, amigo? Porque a gente sabe o quão trabalhoso é fazer esse negócio, esse trampo de tirar lá do Pokémon da terceira geração e trazer até o home hoje. É uma jornada. É uma puta jornada. E eu tô nessa jornada desde outubro de 2023. Você tá. Porque eu comecei a fazer essa jornada. Inicialmente, ela iniciou com só vou jogar os jogos core e vou pegar toda a Dex e vou mandar. Só que isso escalou pra, tipo, vou jogar o Colosseum, vou pegar todos os shinies do Colosseum, vou pegar fitas de Pokémon que eu quero, que eu gosto. E agora eu estou na jornada que, inclusive, encerrei. E... bom, não vou poder falar muito sobre isso aqui, porque envolve umas coisinhas extras, mas vem aí. Encerrei uma coisa com o pessoal da minha live, que a gente... ali é uma família, né? Então... mas também é onde eu ganho meus trocos. Então, encerrei um projeto que é completar a box de eventos do anime Pokémon. Ai, que da hora, amigo. Então, a gente pegou todos os eventos que foram distribuídos no mundo todo. No mundo todo seria exagero, mas todos os eventos de todos os personagens que tiveram no anime, ou pessoas influentes que estiveram no filme, ou no anime, ou em programas de TV baseados no... ou que tinham influência no anime. Pokémon Sunday, Pokémon... piriri parará. E aí, a gente pegou muita coisa. E tem muita coisa legal. Muita mesmo. E aí, o que é legal? A gente pegou até a 7ª. Porque assim, qual que é a ideia? Pegando até a 7ª, a gente se salva de um possível encerramento do Pokémon Bank, que a gente tá numa neblina. A gente não sabe quando isso vai rolar, né? Então, quando acabar, acabou. Aí eu não sei se eles vão lançar tudo pro Switch, ou seja lá o que for. Eu tenho minhas dúvidas, apesar de desejar isso. Mas, pelo menos vai estar tudo no home. Então, os eventos do anime, assim, cara, tem coisa tão legal. Amigo, tem uma coisa, tipo assim, pra você ter noção. Tem um Wobbuffet da Jessie que só existe na Itália. Só. Na Itália? Na Itália. Um evento oficial do Wobbuffet da Jessie. E o OT é Jessie? Jessie. Caraca. Sim. Aí tem, por exemplo, tem 3 Pokémon, um do Ash, um da Iris e um do Cylon, que podem ser Shiny. Que é o Pidove, a Pidove, né, no caso, o Axel e o Pansage. Por quê? Tiveram a distribuição do Axel e Pansage normal na Cherish Ball. Mas eles também foram distribuídos por ovos.
E se você E isso te dá chocar... liberdade se você chocar num outro jogo aonde seja compatível o PID com o SID do jogo que você trocou esse ovo, ele nasce Shiny. Então, o Caraca! Pidove, o Axel e o Pansage ficam Shines. E tudo isso tá na minha box. Eu fiz uma. Mas eu não fiz só isso, porque você sabe que nós, fãs do anime, gostamos de brincar. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o Axel, peguei uma fita japonesa, mudei o nome do meu personagem pra Satoshi em japonês. O Axel não, o Pidove. Aham. Choquei o Pidove na florestinha onde o Ash possivelmente capturou ele. E aí fica que ele foi capturado lá, no caso nasceu lá, e que o OT é Satoshi. O mesmo pra Iris, que eu choquei na cidade do Ginásio de Dragão. Uhum. Acho que é o Pelúcid, eu não lembro onde era. Ah, E me falha a o memória. Sylam lá na ginásio dele, lá também, né, na cidade do ginásio dele. E também com o nomezinho dele. Nossa, amigo, E aí... que jornada. Que jornada. Mas é muito difícil, gente. Assim, tiro o chapéu pra esses caras. Nossa. Porque. Nossa mesmo. Tem um tweet bem legal que, tipo, é uma moça que ela agradece, né? Que ela fala assim, eu tava com o meu Fero, né, tipo, de 1000 anos atrás, o Shine que ela tinha, que ela queria muito passar para jogos atuais e eles mandaram. E, assim, o legal é que, tipo, além de mandar, eles tinham um certificado. Sabe que você ganha, tipo assim, Pokémon Origem, quando foi resgatado, de que jogo. Então, tipo, é mó bacaninha, fica uma experiência bem legal, assim, que eu olhei pra isso e pensei, por que a Pokémon não tá fazendo isso? Sabe? Tem tantos eventos que, né, porque já... eu tenho a resposta. Diga. Não sei se pode cortar se você quiser, tá? Manda, se manda cortar, bala. gente, é porque eu falei. É porque é uma carniça, gente. Desculpa. Não só é uma carniça esse desenvolvimento deles, mas já venho aqui já aproveitar e falar, os eventos também são muito mal feitos. Então, todas essas coisas são muito... Assim, não é evento do Mundial de Pokémon. O evento de distribuição de Pokémon também é. Então, assim, tudo fica uma confusão. Amigo... Ai, vou aproveitar pra falar, depois você corta. Ó, gente, vocês têm noção, por exemplo, o filme do Rupa é o 14, não é? Se não me falha a memória. Peraí, acho que é o 14? com quase certeza. Eu acho que é. Bom, não importa. Enfim, um pouco mais pra frente, acho que já deve ser o... Não, eu acho que é o 14. Sim, Eu acho que é o 14. Bom, o filme do Rupa é o 14. Só que deu a louca neles, que até um momento eles faziam os eventos e colocavam Pokémon Movie. Então, você recebeu esse Pokémon por causa do Pokémon Movie. Não sei o que aconteceu na cabeça deles que eles começaram a mudar. Pokémon Movie 2015. Só que Pokémon Movie 2015 é outro filme. E aí, amigo, ficou uma ordem cagada. Porque, tipo assim, você pega lá o Pokémon que foi distribuído no filme do Rupa, que é o filme 14. E aí, tipo, fica lá 2015. E aí fica uma confusão, uma embaralhação. Ai, fica, aí depois Movie 16. Aí, amigo, uma merda. Ficou horrível, tudo bagunçado. E eu digo mesmo pra franquia com esse Pokémon Bank, que não sabe se molha, se chove. Com os jogos Pokémon anteriores, se vai colocar ou não. Porque é outra coisa também. Aí você tem que ver uns fãs arrogantes. É porque não vai ter no Nintendo Switch Online. Ninguém tá pedindo no Nintendo Switch Online. A gente quer só essas geringonças no Switch atual pra não ter que ficar usando. Gente, amigo, se você for colocar isso aqui num vídeo, coloca as fotos do trabalho dos caras. Olha quanta coisa que eles têm que usar. Não, eles falaram que, tipo, teve casos que demoraram, assim, acho que mais 6 horas, se não me engano, pra poder passar. Teve um caso de um Lug, que eu acho que eles citaram, que era o Lug do XG, né? Meu Jesus amado. Se você pega os Pokémon do Colosseum, pra poder passar do Colosseum para o Colosseum, aí vai pra terceira geração, e aí tem que passar pra outro lugar, e pra outro lugar. E até você chegar no home, assim, às vezes são horas e 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 horas. Então, assim... não era fácil, teve casos muito tensos que eles disseram que fizeram lá no evento, né? Eu vou recomendar, acho que eu vou colocar o link na descrição. Se eu esquecer, gente, vocês me cobram nos comentários. Mas tem uma entrevista que o pessoal da IGN fez com eles, da IGN Brasil, que eles contam um pouco do trabalho que dá pra fazer isso. E eu acho muito legal essa entrevista, recomendo muito vocês darem uma lida. Ficou muito bom o texto mesmo, viu? E
e vai entender como que é esse processo, mas é bem isso. A Pokémon deveria pensar pra facilitar esse processo e isso seria uma atração muito legal. Imagina se o processo ele é simplificado, porque, né, por favor, Pokémon, já tá na hora de passar das gerações anteriores. E você tem isso num evento, pra você no evento conseguir, e mais, eu acho que seria legal, nesses eventos globais, aproveitar distribuições antigas, por exemplo, esse lance do Ion Ticket mesmo. Pra terceira geração, não tô nem falando de jogos atuais, não. Revive eventos de jogos antigos, porque tem muita gente que tem esses jogos até hoje e não tiveram essa oportunidade naquela época. Então, ia ser uma coisa muito legal, mas tem um preciosismo de fingir que nunca aconteceu, ou de ser uma exclusividade. Gente, na época eu entendo. Ah, a gente vai fazer uma coisa aqui pra quem tá presente, mas já tem tanto tempo, libera essa caceta pra todo mundo, pelo amor de Deus. Sabe? Então, assim, eu achei muito louvável. Inclusive, eu comentei lá no início, a Pokémon botou umas restrições de alguns eventos que essa galera não podia fazer, mas que eles tinham acesso. E aí, como eles estavam no espaço. Eles falaram o que foi? Ai, eu não lembro agora quais foram os eventos, mas teve alguns eventos que eles foram um pouco restringidos de fazer pra poder distribuir. Eu imagino, talvez, aqueles que eles não tivessem exatamente, né? Por exemplo, saiu na internet a ROM do cartucho que fazia a distribuição do Deoxys na 4ª geração. E aí eles não têm o cartucho, eles têm a ROM. Aí talvez as coisas tenham dado uma brecada. Mas, cara, eu achei muito paia isso, porque, pelo amor de Deus, já tem tanto tempo, né? E os caras fizeram isso. Gente, eles não ganharam nada. Eles gastaram, porque montaram esse sistema todo, fizeram uma viagem que eles são no Canadá. Eu vi depois eles no carro, o carro deles, amigo, assim, abarrotado de coisa, e as máquinas que eles montaram, tudo ali no Tetris do carro pra conseguir ir pro evento. Uma trabalheira que só pra Pokémon Company ainda brecar a coisa. Ai, pelo amor de Deus, não é Pokémon, vamos tomar vergonha na cara aí, né? Eu não entendo. Essa parte deles eu não entendo. Eu não entendo, nunca vou entender. E é o que você falou mesmo, esse preciosismo em relação a esses Pokémon, essas coisas. Porque convenhamos, gente. Olha, mas é porque o meu eu peguei oficial Kemi. Vai cagar, sabe? É a mesma coisa o de emulador. Eu quero colocar na tua frente um de emulador e um coisa, misturar, e eu quero que você me aponta qual que é o verdadeiro. Você não vai saber me dizer, porque não tem como. Não, e aquilo, entendeu? E a Pokémon limita muito. Tem coisas que a gente nunca vai ter acesso. Nunca teve, nunca terá. Vai ter. Nunca vai. Esses do Japão que eu tô fazendo de evento, amigo, é cada preciosidade que você encontra que eu fico assim, meu Deus, eu não sabia que eu queria isso daqui. Porque é muito massa. E depois você coloca numa box e o Pokémon Home, eu acho, assim, uma coisa muito lindo você ver tudo, os sprites em HD, tudo bonitinho. Nossa, fica a coisa mais bonitinha pra você ter de recordação todos os eventos, sabe? Não, é muito jogado, assim, por jogar, não dá. Então aquilo, né? Eu queria, né, deixar aqui uma salva de palmas, um grandiosíssimo parabéns aí para o Kyle e o Jake, esses irmãos aí, que, assim, guerreiros, sabe? Irmãos à obra, Irmãos à obra mesmo. Irmãos à obra. E que fizeram, assim, entregaram um presentaço pra comunidade. E eu gosto muito quando a comunidade faz pela comunidade. São ações como essa que eu acho muito legal. Mais um shame on you pra Pokémon Company, que tentou brecar os meninos em algumas coisas. Não colaborou, tentou atrapalhar ainda por cima, né? Não ajuda nem atrapalha. E também que tá aí nos enrolando com essa questão aí da transferência. É um rolo, né? Pokémon, aprenda. Agora imagina se a Pokémon Company tivesse feito algumas máquinas onde você enfia um cartucho lá e aquilo vai direto pro seu home. Gente, nossa! Sonho, entendeu? um sonho. Do Dream, né? Mas... acho que só no Dream World mesmo. Enfim, saudades do Dream World, inclusive. Saudades. Mas, falando em máquinas que estavam no evento... Essa máquina estava lá, e essa máquina eu achei... Olha, fiquei feliz de ter no Mundial. Foi bem bacana, que foram as máquinas com, né, a demo do Pokémon Legend ZA. Que, né, foi apresentado aí pela primeira vez ao mundo, com uma demo curtinha, né? Tipo, dizendo que teria acho que uns 20 minutos de demo, mais ou menos. Onde você tinha 2 etapas, basicamente. Onde você entrava ali bem no comecinho para experimentar um pouco, né, de como vai ser o ZA Royale, acho que esse é o nome.
que é pra você ter, né, experiência de batalha com outros treinadores ali, como que vai funcionar isso, e depois um desafio ali, né, você tinha que perseguir, né, você via ali o Zygarde na forma cachorro, né, 10%, e você tinha que correr atrás dele e ia se deparar com um Absol meio noiadinho, né, porque ele tava ali com a fumacinha rosa, né, que pra mim ainda vai ser o Hakurion. Tava ali todo possuído e virou o Mega Absol na Rogue Mega Evolution, né? Esse fenômeno que foi anunciado no último Pokémon Presents do meio do ano. E você tem que batalhar contra ele, né? Fazendo a sua própria Mega Evolução ali com o Lucario durante a demo. E assim, a demo, ela foi muito interessante porque revelou uma coisa que todo mundo queria já ter visto e a Pokémon não tinha mostrado ainda, que era como de fato vai funcionar esse sistema de batalha livre, né? Não mais por turnos, né? Essa coisa de você ter liberdade de andar pelo mapa, essa coisa que pra mim é o sonho de todo fã do anime Pokémon, que é ter uma batalha muito parecida com o que a gente tem no anime, né, Cami? Sim, sim. Eu acho que essa ficou a coisa mais divertida de ver. É uma pena que seja tão limitado, né, o lance da demo, né? E, inclusive, eu acho que eles falham em não liberar um pouquinho da demo pra gente. Sim. Mas também acho que, tipo, se já vazou tanta coisa no passado e a gente sabe que traumas, eles não são muito bons em esconder. Então... eu queria ter acesso à demo também pra jogar em casa, mas não rolou. Mas, assim, de fato, essa perspectiva do anime, eu acho que é um dos sonhos mais, assim, do fã Pokémon. Porque é o que é Pokémon, né? É todo aquele lance de você poder ter uma batalha mais imersiva. E não só a batalha, mas eu acho que o jogo em si, né? Você poder fazer certas coisas com o seu Pokémon. Pôr no colo, ou sentar, ou ficar assim. Então, assim, tem coisas que eu acho que ainda vão evoluindo. Né? A gente vê, por exemplo, aquele momento deles sentados na mesinha. Bem fofinho. Etc. Então, tem muita coisa legal. Eu acho que o Pokémon tá caminhando. Uma hora ou outra vai ficar muito parecido com as relações que você tem ali no anime, né? Aquelas situações. Então, a expectativa pra mim é essa. Pois é, né? Porque aquilo... Eu lembro que quando a gente era criança, né? O mais próximo que a gente tinha do anime era ali o Stadium, né? Sim. Que tinha os gráficos um pouquinho... Hoje a gente olha pra trás e, pelo amor de Deus, né? Mas diga aí o Venossauro noiado. Mas, naquela época, era o mais próximo. Tanto o Stadium, o Colosseum... O Pokémon Battle Revolution era o que a gente tinha mais próximo de uma dinâmica do anime, né? E aí o jogo evoluiu na época de XY com os gráficos, né? A gente passa a ter uns gráficos já mais parecidos dos Pokémon com o anime, a coisa um pouquinho mais alinhada. Que tem muita gente que gosta, muita gente que preferia a forma antiga, enfim, questões. Mas acho que desde aquela época de XY a gente nunca tinha avançado pra algo ficar tão próximo assim ao que a gente teve de vivência assistindo as aventuras do Ash, as batalhas e tudo mais. E eu confesso que quando anunciaram isso lá no início do ano, pro Pokémon Legends, no Presents de aniversário, eu fiquei naquela, putz, tô animadíssimo, a ideia é ótima, mas a execução vai ser boa? Ficava essa dúvida no ar. E assim... Mais de 6 meses se passaram e eles não falavam nada sobre como ia ser esse combate. Não, a gente não tinha uma prévia real de como isso ia funcionar, né? A gente só tinha os vídeos ali que eram muito... Não eram focados nisso, né? E não dava pra saber como é que a mecânica na prática ia funcionar. E eu achei, inclusive, essa uma falha do trailer que foi mostrado no Presents de julho, porque ver esse sistema funcionando na demo... Não só pra mim, mas eu vi que pra muitas pessoas foi um fato que hypou muito pro jogo. Porque ficou muito legal a mecânica de você andar com o Pokémon, de você poder batalhar, de você... O lance do cooldown que os golpes têm, como você tem que ser estratégico pra escolher, o da evasiva, recolhe o Pokémon, joga o Pokémon, como... Essas batalhas ficaram mais estratégicas e mais legais e realmente muito parecidas. E que funciona, segundo o que a gente vê nas demos e relatos, né? Porque, infelizmente, também, né? Assim como o Kami também não tivesse acesso à demo, infelizmente. Os relatos dizem que flui muito bom e que é muito gostoso de jogar. E eu acho muito legal isso ter aparecido no Mundial. Mas aquilo, Pokémon, por que você não botou isso no trailer que passou uns meses antes? Porque, assim, aquele trailer, pra mim, foi a coisa mais... não hype que a gente já viu em Pokémon em muito tempo.
Sim, sim. Eu tô bem. Assim, eu não concordo com a divulgação atual. Eu sei que É, tem gente que prefere jogar tudo e saber de tudo, e piriri parará quando o jogo sai. Eu respeito isso. Eu também não gosto de saber tudo, mas, tem coisas, né, assim, gente? tem coisas que eu acho que dá pra gente ter uma leitura legal e hypar e ver, mas, de fato, assim, eu não gosto muito de como tá agora. E concordo com você, tinha que. Esse lance da batalha tinha que ter aparecido um pouquinho antes, sabe? Ficou uma coisa bem esquisita, mas por sorte, todo mundo que testou, eu não vi ninguém reclamando, eu só vi elogio. Exatamente, eu vi muitos elogios. E, bom, a demo também tá agora lá na Gamescom, né? Uhum. Acho que já passou a Gamescom no caso, né? Mas esteve na Gamescom lá na Alemanha. E também vários elogios, o pessoal elogiando muito. E aí a gente conseguiu, o pessoal explorou um pouco, né? Conseguiu encontrar algumas coisas ali, né? Alguns personagens, algumas áreas, descobriu algumas coisas, alguns indícios, mas Uhum. indícios, né? Nada muito concreto. De concreto mesmo a gente viu as batalhas funcionando. E assim, eu tô bem satisfeito, fiquei bem empolgado. Você também curtiu? Eu gostei, inclusive, muito da Raid, né? Que é contra. Acho que vai ser tipo Raid do Ah, lance aquilo que lá foi com. anunciado no final do Mundial. Isso. Que você Sim. lutar contra quatro. Quatro. Nossa, É, sim. achei. 4 contra 4 não, é 4 e todos contra todos, né? É É. muito legal, achei bem bacana. Eu quero ver como vai funcionar na prática, pra saber se, tipo, pô, aquele tipo de feature que a gente olha e fala legal, mas não vou usar, na prática acabou não usando. Ou se de fato vai ser atrativo pra poder jogar. Porque, cara, como essa coisa de tempo limite, 3 minutos, me lembrou um pouco uma vibe do Unite, de você ter o tempo limitado. Sim, sim, Mas ao mesmo sim. tempo é curto, é rápido, e aí você nem tu tá perdido, você pode virar o jogo no final ali. Achei muito interessante. Olha, eu gostei, mas eu, tipo assim, você vê essas iniciativas de minigames ou joguinhos paralelos, a gente vem já um tempo em Pokémon, né? Tipo, sempre teve alguma coisinha pra você brincar com seus amigos, até Uhum. mesmo naquela era do Wi-Fi com o Nintendo DS, que você ia lá naquele lugar, Na lá Plaza, embaixo, né? assim, na plaza, aí você, acho que era Union Room depois, Aham. teve também, enfim. E recentemente no Black and White, né, a gente teve aquele negócio pra poder pegar o Munchlax Shine, que é pra ficar pegando uns negocinhos com as motos lá, Uhum. Pokémon, aí todo mundo vai fazendo um negócio. Então, assim, esse eu acho que existe uma possibilidade de talvez o pessoal gostar. A questão que fica pra mim nesse é que, tipo, será que vai ter algum tipo de recompensa? Ou é só fazer e se Exato. divertir? Então, tipo assim, é diversão ou é diversão com prêmio? Entendeu? É isso Porque que se ficou é a só dúvida. diversão, fica aquela dúvida. Eu não sei, eu tiro o chapéu pro Pokémon tentar fazer umas coisinhas extras, ao mesmo tempo que eu fico tipo assim, será? Eu tô falando por mim, nem eu sei se eu vou usar tanto isso. Provavelmente eu vou entrar e jogar, mas não sei. Eu, olhando assim, será que eu vou passar horas do meu dia jogando esse modo? Entendeu? É isso que eu fiquei com a dúvida. Qual que vai ser o estímulo? Porque se, assim, se só existe, pra jogar com os amigos aqui, a gente joga uma vez ou outra, essa é a realidade. Mas tem um estímulo maior, seja por recompensa, ou um Uma fita ranqueamento, por Pokémon, alguma coisa entendeu? assim, Um ranqueamento, vamos ver. Mas estou bem curioso. No modo geral, essa foi uma parte que eu fiquei muito feliz no Mundial, porque tudo Eu que saiu também. de Legends EA foi muito Uhum, positivo. E inclusive, foi. porque a sensação geral, até comentei no vídeo que eu fiz com o Pad, a gente comentando sobre o Presents passado, a sensação Uhum, geral pós-Presents foi de, tipo, tudo muito morno. Todo mundo muito. uhum. Tá aí, né? Vai vir esse jogo novo de Pokémon. Mas eu senti Sim, que após o Mundial, com as informações do Mundial, deu um hype, deu um up em geral. Então eu fiquei sim, positivamente sim, surpreso com isso. sim, Mas bom, o Mundial, muita coisa extra, muita coisa acontecendo, mas ele é um evento de competição. sim. E em competição a gente não pode deixar de falar da participação incrível que o Brasil teve nesta Uhum. competição neste ano. E eu trouxe alguns dados, porque eu sou dos números, eu gosto de trazer Vamos números. lá, então. E assim, ó, Hum, a gente teve ao todo mais de 150 brasileiros classificados neste hum, ano, entre todas as categorias, né? Que no caso é o VG, né? O videogame, o uhum, TCG, o Unite e o Pokémon GO. Porém, infelizmente, né? Nem todas esses
nem todas as pessoas conseguiram ir para o Mundial, né? Eu vou separar um pouquinho melhor aqui. No VG, teve 35 classificados, no TCG foram 88 classificados, no Gol foram 20 classificados, e no Unite foram 2 equipes classificadas. E assim, vale dizer que pra você se classificar no Mundial, a temporada começa normalmente agora em setembro, né? Todo setembro, todos os anos, começa a nova temporada. E você tem de setembro até julho do próximo ano, junho ou julho, se não me engano, para acumular pontos em campeonatos oficiais que rolam pelo mundo. E aí, pra você ser classificado pro Mundial, você tem que ter um mínimo de pontos. Então a gente teve todos esses brasileiros classificados, mais de 150 aí, o que eu achei, assim, impressionante, foi incrível. É muito bom ver que a gente tem um número muito grande de brasileiros que estão competindo ao longo do ano e se classificando para o Mundial, mas também muito triste perceber que a maioria deles não conseguiu se deslocar para o Mundial, né? Porque são custos muito altos, né? A Pokémon Company, somente em alguns casos, se você for no top, acho que é top 7, top 14 global, somente esses que estão no topo do topo do topo, tem a passagem, tem uma ajuda de custo da Pokémon para poder viajar. Agora, se você não tá nessa posição, é arcar por conta própria. Aí você tem que tirar visto sem apoio, e a gente sabe que tá uma dificuldade isso, principalmente falando de Brasil e Estados Unidos. Horrível. Vamos comentar. Não achei legal esse negócio também de ter colocado lá, ainda mais na altura do campeonato. Exatamente. O evento acontecendo num lugar que tá muito hostil, não só pro Brasil, mas para vários países do mundo. Então, é um lugar de difícil acesso. É um lugar que é caro de ir, né? É uma viagem pro brasileiro que é cara. Por baixo, assim, gente, se tem uma viagem minimamente ok, vai aí, considerando visto e tudo mais, uns 10 mil reais, né? Questão de alimentação, hospedagem. Eu tô sendo muito, nossa, assim, bem generalista, porque é capaz esses gastos serem ainda maiores. Ainda mais se no evento de Pokémon, a gente tem um Pokémon Center que você vai gastar lá no mínimo uns vários mil reais aí. Então, assim, é uma viagem muito inviável e muitos brasileiros, infelizmente, não conseguiram ir até lá. Mas, dos que conseguiram ir, a gente teve alguns destaques muito legais que deram orgulho pra nossa nação. Primeiro deles, o Gabriel Fernandes, que foi o vice-campeão da categoria TCG, né, na categoria sênior, né, porque ele, né, chegou na final e perdeu porque o deck realmente não queria. O deck não quis, ele fez a parte dele, ele jogou muito bem, mas o coração das cartas olhou e falou, hoje não. Hoje eu não vou estar aqui. Você acompanhou? Deixa eu acompanhar as batalhas, amigo? As batalhas eu só acompanhei mesmo um pouquinho do VGC. Legal. Mas pouquíssimo também. As batalhas... É porque, assim, dá no contexto, né? Eu ia pro evento, aí não rolou por conta de visto. E, assim, meu visto, na primeira entrevista eu não fui. E aí a segunda entrevista eu fui com meu namorado, porque a gente ia junto. Só que a nossa entrevista foi junta. E aí foi um não. Aí agora eu tenho uma outra entrevista pra fazer esse ano. Ai, torcendo. E torcendo pra que aí, tipo assim, se eu tiver com meu visto, aí ano que vem eu vou me inscrever. Se eu não tiver, eu não vou nem me inscrever. Porque na minha cabeça, quando eu me inscrevi, fazia sentido. Porque pra que você vai tirar um visto se você nem foi chamado, entendeu? Então na minha cabeça era assim. Mas agora eu acho que faz sentido tentar tirar o visto e tentar ir pro ano que vem. Então, exato. Lá. Mas foi uma partida bem boa, viu, o Gabriel Fernandes, e ele trouxe orgulho pra gente. E o Gabriel já foi campeão mundial uma vez. Nice. E foi justamente lá em 2023, lá no Japão. Eu estava presente, eu tava lá vendo um brasileiro se tornar campeão. Foi muito especial isso. Então o Gabriel já traz muito orgulho pra gente há bastante tempo. E ele teve uma temporada, gente, perfeita. Porque teve todos os internacionais, que são os maiores eventos antes do Mundial. Então teve o internacional dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil, né, da América Latina. E ele foi campeão nos 3. Se ele fosse campeão no Mundial, ele ia ter a temporada perfeita. Mas, infelizmente, ele não conseguiu. Mas trouxe muito orgulho, sim, pra gente. Sim. E ano que vem, né? Como? Bastante. E, assim, ele tava competindo na Sênior, que é a categoria ali dos... pré-adolescentes, adolescentes. E aí, a partir desse ano agora, ele começa a competir na Master, que é a categoria principal. Então, vamos ver, torcendo para o ano que vem, Gabriel também trazer muito orgulho pra gente. Mas ele não foi o único brasileiro que nos orgulhou. Porque no Pokémon GO,
a gente teve o Harjef e o Corlesh, que ficaram em terceiro e quarto lugar. Nossa, foi na trave, na trave. Inclusive, foi muito triste, e esse eu acompanhei, porque nessa disputa aí, eles, na reta final, eles se enfrentaram. E o Harjef foi quem teve que eliminar o Corlesh. Então foi Brasil contra Brasil num momento muito decisivo. Eu odeio quando isso acontece, porque como é que torce? Né? Só é bom quando é final. Na final, Sim. tudo bem, que aí qualquer Brasil deu Brasil do Brasil. Sim. Mas aqui não. E aí, enfim, o Corlesh ficou em quarto, o Rajaf ficou em terceiro, né? Mas representaram aí bastante. São o terceiro e quarto melhores jogadores de Pokémon Go do mundo neste ano. Então, parabéns pra eles. No Pokémon Unite, a gente teve a Aegis Flames, né? Que ficou em top 8, né? No Pokémon Unite. E assim, eles foram eliminados pelos campeões. Então, eu considero vice. Porque assim, se perdeu pra quem venceu o Mundial, é vice. Na minha cabeça, é isso. E assim, foi uma equipe que foi muito desacreditada, o pessoal não botava muita fé neles, era uma organização que todo mundo falava, esses daí são desorganizados, esses daí não estão com nada, vai passar vergonha. E eles representaram muito, jogaram pra caramba. E, cara, eu sei que o top 8 no Mundial não é uma classificação tão alta, não parece ser tão alta, mas é sim, ainda mais com o histórico deles. Então eu fiquei muito feliz de vê-los. Um grandiosíssimo parabéns aí pro pessoal da Aegis Flames, que, assim, foi muito gostoso torcer por vocês. E é isso, perder só pro Mundial, pro campeão mundial, pra mim é vice. É sobre isso. Amamos. E um último brasileiro, esse mais oculto, que muita gente não sabe, mas esse foi campeão mundial. Foi um brasileiro campeão mundial, que foi o Replicate. Replicate é brasileiro, e ele foi o coach da Peru Unite, que foi a equipe que venceu o Mundial de Pokémon Unite esse ano. E ele era coach da equipe. Então, assim, pra mim, é ouro do Brasil. É ouro do Brasil. Tem brasileiro no primeiro lugar? É ouro do Brasil. Mas era o Peru. Dane-se. Quem treinou o Peru foi o Brasil. Então é do Brasil também. É compartilhado. Exatamente. É ouro compartilhado. Exatamente. E por favor, agora contratem esse coach pra algum time brasileiro. Né? Olha só. Né? Deixaram ele ir pros gringos. Foi aí pro... Tudo bem que hermanos, vizinhos aqui do Peru e tudo mais. Mas podia ser nós. Olha aí. Então, mas assim, foi muito legal ver isso. Muito legal ver os brasileiros em destaque. Deram muito orgulho pra gente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha ali os campeões mundiais que tiveram esse ano, pouquíssima representação latina, o que me deixou um pouco triste, né? Porque no TCG, o campeão mundial da Júnior foi o Yuya Okita, o campeão mundial da Sênior, e esse do Japão, né? Yuya Okita. O campeão da Sênior do TCG foi o Fuguan Liao, que é chinês, e o campeão da Master do TCG foi um canadense, que é o Riley McKay. No VG, a gente teve o Júnior... o Luke Whittier, enfim, que é estadunidense. Na Sênior, a gente teve o Kevin Han, que também é estadunidense, apesar de eu achar que ele é descendente de chineses. O Giovanni Siske, que ele foi também estadunidense, campeão na Master. No Go, a gente teve o Bilzy Boy, que é da Índia, então um indiano ganhando. E no Pokémon Night foi do Peru, né? A Peru Unite. Então, muita representação ali de outros continentes, assim, mas da América Latina, infelizmente, só tivemos um. Sonho que um dia a gente tome esse pódio todinho pra gente. Todinho. É só latino. Latino no comando. Ai, gente. Mas, dá orgulho, né? Eu acho que é um orgulhinho legal, mas eu acho que poderia ser bem mais difundido as competições, exato, incentivo... Principalmente pra galera na América Latina. Não é que a gente tá se fazendo de coitado, é que a nossa realidade, infelizmente, pra esse tipo de competição, e a gente fala, tipo assim, é diferente, não tem como. Qualquer pessoa que tá ali vendo, que seja daqui ou da América Latina em geral, sabe que é uma barreira, e assim, temos várias barreiras, exato, e essa em relação a ter que ficar se deslocando, e acumulando esses pontos em vários locais, e depois... vistos, entendeu? Então, assim, eu acho que teve muito Mundial nos Estados Unidos. E a gente vai ter mais um ainda. Mas, assim,
sendo bem sincero, eu acho que tá na hora de fazer eles começarem a viajar mais, sabe? E começar a se aventurar, principalmente aqui pela América Latina, entre outros Exato, concordo locais, muito. pra fazer o Mundial. Porque, né, tá bom já. É, Cara, quantos mundiais a gente já tem? nossa. Pois é, a gente já teve, então, ó, na América do Norte, né? Vários. A gente já teve na Europa e teve no Japão. Então, Uhum, gente, tá na hora de ir. Vamos lá pra outros continentes, vamos pra outras regiões. uhum, E uhum, assim, eu vou te falar, o Mundial no Brasil ia ser um uhum. espetáculo. Um Ia, espetáculo! Porque a gente já ia. arrasa muito no like, né? Imagina se ver um Uhum. Mundial. Seria uma coisa assim de outro mundo. Então, assim, Mas eu posso tão dizer, perdendo. eu acho que tá bem perto disso acontecer, viu? Nossa, eu gostaria muito, viu? Gostaria muito. Eu Mas, acho que isso tá perto de acontecer. falando de brasileiros, tem mais alguns que eu queria destacar. Dessa vez que eu acho que foi um destaque, mas não lá na competição do evento, só que em trazer informações pra gente, né? A gente Sim. teve alguns jornalistas que foram convidados pra ir até lá, pra cobrir este evento e mostrar pra gente tudo que tava rolando por lá. Entre eles, né, que eu destaco, o PH, que ele, né, ele já foi do Omelete, já foi do The Enemy, hoje é independente, né? Mas ele foi convidado, ele é convidado desde 2023 e ele fez uma cobertura bem bacana, deu pra gente acompanhar bastante coisa lá por ele. O Ângelo Sarmiento, que foi representando o Omelete dessa vez, Omelete Z, e também fez um trabalho espetacular de cobertura, Foda. junto também com a Maria Eduarda Curry, que foi representando o IGN Brasil, e que também, eu já citei aqui, né, ela fez matérias absurdas, porque tanto o Ângelo quanto o PH focaram mais no YouTube, né, YouTube, Instagram, TikTok, redes sociais, Uhum, uhum. é, mas ela ali, a Maria, Maria Eduarda, ela fez textos incríveis e eu fiquei muito feliz porque, gente, vamos valorizar um pouco mais texto. Eu sei que vídeo é legal, eu sei que o formato múltiplo é bacana, mas às vezes tem coisas que funcionam muito melhor em texto e ela trouxe conteúdos textuais muito bons. Recomendo muito vocês irem no site do IGN, dar uma olhadinha por lá, pesquisar os textos que ela escreveu do Mundial, todos são muito bons e trazem detalhes muito legais dos bastidores deste evento. Então recomendo Uhum. muitíssimo. Tiveram, obviamente, outros brasileiros que foram lá cobrir o evento, mas esses são que eu vi assim que eu gostei mais do trabalho que estou destacando aqui. A parte triste é que era pra ter tido muito mais brasileiros cobrindo esse evento, né? A gente teve aí alguns brasileiros que foram convidados como criadores de conteúdo pra estarem por lá, incluindo o Cami, que tá aqui comigo hoje, o Kaká também, por exemplo. Mas, como o Cami explicou, né, teve problemas aí com relação ao visto e com relação... não só ele teve esse problema, mas o Kaká também teve com relação ao visto. Foi uma questão muito difícil. Fora a questão monetária também, que a Pokémon, pra esses convidados, né, no caso dos criadores de conteúdo, não deu nenhum tipo de ajuda de custo. Nenhum. Não Então, teríamos nenhum. é assim, do próprio bolso. Assim, E pra ser sincero, existe uma divisão ali. Então, existe pessoas que eles iriam pagar, não mas são todos, é. então aí estava dividido em sessões ali entre os convidados. Foram muitos criadores de conteúdos convidados. E, por exemplo, a minha ala no qual eu fui convidado, a gente seria convidado para uma área meio que VIP. A gente ia ter um acesso a uma sala de criadores de conteúdo que teria Wi-Fi, umas mesas ali e tal, e acesso livre para cobrir o evento. Agora, tem uma outra ala, que era, acho que partner, que iria ser bancada pela Pokémon Company, no caso, uma hospedagem, a viagem, piriri, pororó. Então, assim, é um pouco desmotivador, É. mas ao mesmo tempo é muito agradável você ser reconhecido. Essa é uma birra que eu tenho e ela é pessoal minha, tá? Não tô falando de nenhum outro criador de conteúdo antes que isso aqui possa ser cortado de alguma forma, ou inclusive criticando algum jornalista, porque no passado, o amigo já sabe, mas vocês talvez não. Eu critiquei a postura da Pokémon Company em trazer e se focar exclusivamente no. Antigamente era assim, né? Agora mudou. Mais no jornalista. Então, assim, parecia que você teria que ter um site que cobria tudo para ser convidado. Uhum. E a gente que fala de Pokémon, não. Né? A gente era tipo visto. Cara, é um trabalho. Foi um trabalho, pagou minhas contas. Eu não sei dos outros, eu tô falando de mim.
pagou minhas contas, eu madruguei aqui, eu fiz porque eu quis e porque eu precisava de dinheiro também. Então eu uni o amor com a necessidade de sobreviver, né? Então, se você ser chamado para uma coisa, ser reconhecido é muito bom. Eu penso assim: ah, mas eu não vou fazer isso só para ser reconhecido. Tudo bem, problema seu. Eu quero ser reconhecido. Desculpa, é Exato. meu Eu acho que trabalho, eu quero ser reconhecido. o reconhecimento é válido. Poxa, a gente tá aí, né, trabalhando há bastante tempo. Em especial Sim, você, né, Cami? Tá aí há uma longa data, fazendo um monte de coisa. E, ai, mas não pode fazer pelo reconhecimento. Pode fazer sim! Tipo, você tá trabalhando pela empresa, saca? Tipo, e aí é legal que tem esse reconhecimento. E eu sei, acho que, né, não existe esse mundo mágico em que a não Pokémon existe. vai Não pagar pra existe. todo mundo ir. Não Não, existe. estamos no Isso daí é capitalismo, gente. Não é óbvio. isso que não é assim que Sim, funcionam as coisas. sim, sim. Mas, por exemplo, tem muitos partners, né, que eles têm, que eles bancam isso. E, até onde eu sei, fora jornalistas, que a gente tem aqui, né, e aí eu acho que vale separar. Uhum. Eu acho que, tipo, como o Cami falou, de longe da gente reclamar dos jornalistas, acho que eles precisam ir mesmo, é importante que Nem eles um vão. pouco. Eu acho que eles têm Mas que ir tem... porque eles conversam com todo mundo. Eu Exato. converso com os fãs Pokémon, eu não converso com o fã, sei lá, de PlayStation, de, sei É lá, aquilo, é a qualquer. área de imprensa e a área de comunidade. São as duas que precisam Exato. coexistir. Então, beleza. O lance, Uhum. pra mim, que é complicado, é que aquilo, no Brasil, se eu estiver errado, me corrijam, mas até onde eu sei, não existe nenhum criador de conteúdo partner da Pokémon no Brasil. Uhum. E não só no Não. Brasil, mas em vários países da América Latina. A maior Uhum. parte dos partners da Pokémon são criadores de conteúdo estadunidenses e europeus. Muitos. Então, assim, Muitos. não tem como não ficar um pouco revoltado, tipo, porque é uma forma de exclusão. Porque se você tem pelo menos um representante de regiões, de países, né, de pessoas que... Seria legal. E aí, pô, fica triste não ter um partner da Pokémon, criador de conteúdo, representando a gente por lá. Porque a Pokémon Sim. simplesmente... E não é porque a Pokémon não conhece, ou não tá em contato, mas é porque ela escolhe não ter. E aí eu acho muito complicado. Sim, e eu vou falar a verdade, tipo assim, eu tô falando de mim, porque eu aprendi a falar exclusivamente de mim, eu não tô falando dos outros, porque cada pessoa aqui na nossa comunidade tem um pensamento diferente, entendeu? Então tem gente que faz porque gosta de fazer e acabou, se vai ser chamado, beleza. Tem gente que faz e é nítido, que quer ter um espaço nesses locais, entendeu? E tem gente que fez e ainda faz, como eu. Mas assim, já entendeu há muito tempo que a chuva é molhada. Eu Uhum. sei que a chuva é molhada, entendeu? Só que eu gostaria sim de um espaço e ficaria feliz quando outras pessoas que tiveram o mesmo tato que eu de trabalhar e fazer um conteúdo legal para todo mundo fosse chamado, entendeu? É. Mas assim, custeado, porque, cara, é muito caro. É muito caro. Pagar pra trabalhar, porque você vai ficar lá o dia inteiro, em pé, cobrindo tudo, entendeu? Ah, mas vai ter uma volta, porque vai ter o lance de você ter ido lá. Nossa, vão te ver de outra forma. Sim, mas no final do mês Não é tá pagando caro. boleto, né? Não tá Não tá pagando pagando boleto. boleto. Então, assim, e você vê outras comunidades, e aí eu vou fazer o comparativo, porque eu acompanho outras coisas, Importante. entendeu? Temos outras comunidades aí de jogos, e são jogos desde jogos mobile ou jogos que tem uma estrutura um pouco maior, e Pokémon tem muita estrutura, mas esses jogos, a galera, tipo assim, eles dão muito valor pra comunidade. Muito, porque é o que faz a roda girar. Entendeu? Durante todo o tempo é o que faz a roda girar. Beleza, vai sair o Legends. Vamos ter 50 mil pessoas falando sobre Legends. Vamos. Mas e o resto do ano? Os Legends vai ficar pegando pó. E todo o que sobrou vai ficar pro youtuber ali, ou o site, ou a página do Twitter, a página do Instagram, que vai ficar falando sobre aquilo durante o ano inteiro. Então é frustrante. Agora, eu vi muitos influenciadores ano passado, ano retrasado, falando muita coisa como tipo assim, cara, eu tenho um canal de 600 mil inscritos. Você acha que eu não sei como o capitalismo funciona? Eu sei, eu não tô falando disso, entendeu? Eu tô falando só que existe um comparativo. E é triste você ver essa parte de quem tá fazendo um trabalho. O Gusta agora tá fazendo uma coisa super legal, sabe? Tipo assim, pô, vou ficar muito feliz se ele for chamado.
Nossa, entendeu? amigo, olha as E não chances, só. ó. Mas aí que tá, amigo. Não deveria ser. Exato. Porque nos outros, inclusive, vou te falar agora. Tem partner, amigo, que eu nunca vi na vida. E eu acompanho bastante a Uhum. comunidade gringa. Desculpa, sabe? Tem partner, desculpa. Tem que abrir não a vou, eu não, CPI dos partners. eu nem vou entrar muito nisso, porque, tipo assim, vai parecer que eu só tô frustrado, Aham. entendeu? Mas, tipo, tem partner lá do norte-americano que eu não vou falar, mas assim, não faz sentido. Desculpa, não faz. Não faz sentido. No meu ponto de vista, não faz tanto sentido. E aí que tá. Tipo assim, não é porque é grande, porque é pequeno, ou porque é porque já tá há mais de tempo nessa de partner, entendeu? Virou Uhum. uma panela. Na minha opinião, virou uma panela. Não faz uma seleção legal. Minha Infelizmente. perspectiva, entendeu? Enquanto outras empresas vão contratar alguém que tá ali há um ano, ou que começou há um pouquinho de tempo, ou aqui que tem que tá há muito tempo, mas não tem tanto engajamento, mas tem a mesma força de vontade que o outro que tem um monte de engajamento, Há uma entendeu? estratégia, né? A gente claramente percebe que não há uma vontade de ter essa estratégia com a Pokémon. Eles de É, olharem, de fomentar a comunidade de criadores de conteúdo que vão fomentar comunidades locais, né? Acho que, tipo, é, ainda é uma coisa que precisa muito ser melhorada na Pokémon e o Mundial acho que escancara um pouco sobre isso. Mas, é, pra é. gente avançar aqui um pouquinho, a gente Hum. tá naquela mesclando, falar coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim. Vamos falar coisa boa! Você pode dar uma murchada nessa parte aqui, qualquer coisa, mas enfim. Ó, a gente teve esse ano uma novidade que eu achei muito positiva. Porque, assim, pra mim Hum. era uma vergonha a Pokémon ser o tamanho que ela é e até hoje não ter tido isso. Que foi o quê? A arena de batalha nas finais. Nossa, Porque, muito bom. assim, gente, qualquer esporte que se preze, sabe? Tem É, na final uma grande arena e faz diferença, tá? faz. Faz diferença a forma Muita. como você assiste, como você torce, como é apresentado pra você. E assim, a Pokémon até hoje não tinha isso, era aquele palquinho que é bonito, mas, né, comparando a outras competições, era chumbrega. Era um chumbrega Era. bem enfeitado, mas era chumbrega. Uhum, E uhum, aí, dessa vez não, a gente teve uma arena que pegou lá em São Francisco, que foi assim, incrível e lotou! Lotou! Se eu não me engano, eram mais de 5 mil pessoas, não tenho esse dado com certeza, mas era algo próximo disso. Ao vivo ali, assistindo, lotaram a arena, uhum, lotaram pra assistir as uhum, finais. E assim, a arena, não só sendo uma arena, foi super interativa. E aí, mais uma vez, ouro do Brasil. Porque eu não consegui achar o nome dele, perdi, mas eu sei que é um uhum, brasileiro que está por uhum. trás de toda essa estética e toda a funcionalidade da transmissão, né? Quando tá transmitindo jogos, de como aparece os dados da partida, as pontuações, os placares, tem a animação do TCG da cartinha sendo explodida, do Pokémon atacando, do estádio acontecendo. Não Tudo tem uma isso vinheta daquele negócio Brasil, Zil, 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 senão a gente isso não aí, ia ó, colocar. é brasileiro que tá por trás, meu povo. O Brasil. Ai, gente, o Brasil é muito destaque nesse evento, viu? O Brasil é incrível, né? Só falta Pokémon Uhum, reconhecer isso melhor. Alô, Pokémon? Mas enfim, essa arena foi maravilhosa. A experiência de assistir as finais com essa arena lá, pra quem tava lá, todo mundo descreveu de uma forma incrível. E a transmissão também, de quem viu online, foi assim, impressionante. Foi outra energia, né, amigo? Foi um negócio bem uhum, diferente, né? uhum. Foi demais, demais. É, eu olhei pra trás aqui, levei um susto, pensei que tinha alguém atrás de mim. Então, É o mas Massuda vindo foi. puxar seu pé. É uma surda, né? Eu reclamei demais, tô falando. Mas, ó, não, foi demais. Eu acho que esse lance da arena eu vi o negócio no chão, ficava tudo. Era uma coisa muito psicodélica, mas bonita de ver. E o formato, sim, de entregar essa coisa do que estava acontecendo na tela, fica muito gostoso de acompanhar. Realmente parece aqueles momentos de Liga Pokémon, né? Aham. Que as coisas. Nossa, ficou muito, muito bom. E é o que deve ser e deveria ser há muito tempo, mas já que estamos aqui, vamos elogiar o agora, o hoje. E pra mim foi sensacional. Ficou lindo, lindo de se ver. Exatamente. E, ó, em entrevistas dadas aí, o Chris Hum, Brown, que é o representante dessa área de competitivo, né, de Pokémon,
segundo ele, a ideia é levar essa experiência para outros eventos da Pokémon competitivos. Lógico, respeitando, né, as barreiras e dificuldades de cada lugar. Isso me deu a pensar que, será que vamos ter a arena ou algo próximo disso aqui pro Like? Será? Seria legal. Pô, porque assim, seria incrível. O Like, né, pra quem não sabe, é o internacional, né, o IC internacional, International Championship Latam, né, então, Latam International Championships, que é o campeonato internacional da América Latina, e ele está confirmado para acontecer em novembro, se não me engano, 15 de novembro, aqui em São Paulo, no fim de semana do 15 de novembro, que acho que é feriado, é feriado, e seria muito legal se eles trouxessem uma experiência, se não a arena em si, algo mais próximo do que foi essa arena, porque vai ser aqui em São Paulo, daria pra a gente ir lá, conferir, assistir, prestigiar essa experiência, e seria muito bom ver isso rodando o mundo, porque assim, mas a arena no Brasil, se você olhar qualquer esporte que tem competição aqui no Brasil, vários usam arenas, então a Pokémon também consegue, se ela quiser, é uma das maiores franquias do mundo, eles conseguem. Será que a gente vai ver? Você acha, amigo, que tem chance a gente ver esta arena em terras paulistas para o Like? Eu acho que não só... Eu acho que vai, deve e tem que acontecer. Porque, primeiro, a gente tem estrutura para isso em outros jogos, como você falou, inclusive no Brasil. Então, a arena tem. Então, eles quererem que fazer tenha acontecer, né? Pokémon. É só querer fazer acontecer. Eu acho que tem que acontecer. Eu acho que tem que acontecer. É isso. Não, ainda mais porque, assim, tava tendo toda uma treta aí, porque aumentaram, não teve os valores do Like ainda. Eu vi isso daí, mas explica aí. Pro regional que vai ter, porque antes do Like a gente vai ter alguns campeonatos regionais. O próximo, se não me engano, é em BH. E os valores de inscrição pro regional foi uma confusão, porque primeiro eles mais que triplicaram o valor, ou quase triplicaram o valor. Depois voltaram atrás e reduziram um pouco os preços. Mas o ingresso para você se inscrever para esses campeonatos aumentou muito. O preço final, por exemplo, para você se inscrever numa categoria Master, tava em 220 ou 230, alguma coisa assim. Então, já paga-se um valor relevante aí para poder se inscrever num campeonato. Então, assim, já que aumentaram esses valores, será que vai aumentar também a qualidade do evento? E isso, de novo, esse foi do regional. O Like, né, o internacional, normalmente ele já é mais caro. Então, espera-se que esse ano seja mais caro ainda, dado esse acontecimento aí com o de BH. Vamos ver, né? Mas eu acharia legal se a Arena viesse. E acharia legal se eles também não subissem tanto o preço. Mas vamos nessa. Então, assim, gostei da Arena. Achei que deu um clima muito legal. E foi nessa Arena que aconteceu também a cerimônia de encerramento. E aí, nessa cerimônia de encerramento, eu vou precisar me contradizer um pouquinho lá do começo, porque, né, outras músicas desse CD que eles lançaram pro Mundial foram executadas nessa final, né, nesse cerimônia de encerramento. Foram executadas. Mas foram umas músicas escolhidas tão nada a ver, que assim, tão anticlimáticas com o momento. Eu tenho react disso, viu? Ai, amigo, nossa. Foi triste, eu tava em live porque eu tava esperando as notícias, exato, né? todos nós. Aí eu vi aquilo, aquela mulher cantando, meu Deus, quem morreu? Né? Uma coisa fúnebre, assim, muito fora de tom. Foi mórbido. Eles miraram no épico e acertaram no funeral. Exatamente, foi muito... E sabe, ali eu falei, gente, sei lá, ai, foi muito fora de tom, muito fora de tom. Não são músicas ruins, mas não cabia ali. Não cabia naquele momento, era pra ser outra coisa, sabe? Era pra ser em outro momento, não sei, fizesse um telão do Ash exato, se despedindo, sabe? Um negócio não assim. Não sei, parecia mais um In Memoriam do que um... em memória, né? Um memória. Ficou uma coisa meio ruim. Ali eu acho que eles erraram na escolha. Eu acho que é preciso... O briefing foi passado errado aí pra uma galera. Então, assim, queria só comentar primeiro isso, porque foi tenebroso. Isso eu achei que foi horrendo. Mas os efeitos na arena foram maravilhosos. A projeção, uma piada ali no chão. Isso foi da hora. Mas as músicas não combinaram. Eles podiam começar a trazer a nossa galera do Anipoquê. Eu vou falar. Tem uma galera que canta pra caralho.
Desde o começo. Vai, a gente já tem a longa estrada da Rika Matsumoto, né? Mas tem uma galera aí, cara, que canta umas músicas muito boas. Cara, imagina, ainda mais no lance da arena. Porque assim, pra quem não tá sabendo, desde 2023, eu acho, ou 24, a Hatsune Miku está lançando uma porrada de músicas de Pokémon. Exato, e cadê a mulher? Se me põe a Hatsune Miku nesta arena tecnológica, e tinha tudo a ver, nossa, e música não falta, tá? E as não músicas venha são ótimas. você no chat dizer, ai, nada a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. É melhor que esse negócio da mulher quase chorando lá. Ai, gente. E ela colocava assim a mão na barriga, eu não sabia. Eu fiquei assim, sabe, ela tá grávida? Eu também. Porque ela colocava a mão na barriga assim. Aí eu não sabia se ela tava cantando pro bebê dela. Aí, ai, gente, eu fiquei assim, que Angústia, isso, foi angustiante. Isso foi angustiante. Mas, enfim, passada essa pataquada, a gente teve alguns anúncios, eu vou citar alguns aqui, não vou citar todos, que foram interessantes. Primeiro, o Pokémon Champions anunciado aí como jogo oficial do VG a partir do ano que vem. Me pegou de surpresa, amigo. Também me pegou de surpresa. Eu pensei que ia ser só na próxima gen. Exatamente, porque assim, eu achei que assim, quando anunciaram o Champions lá em fevereiro, eu pensei, eles vão lançar este jogo até o meio do ano, pra já começar o competitivo, né, da nova temporada de 2026, né, que começa agora em setembro, já começar nele. Quando veio o Presents de julho e falou, não, o Champions só no início do ano, eu pensei, então eles vão lançar no início do ano, vai ficar 2026 como um ano de teste, Scarlet Violet continua sendo o jogo, e aí, ano que vem muda. Mas não, eles vão lá no meio da temporada mesmo, vai ser uma mudança muito brusca, achei, assim, meio ousado, mas achei interessante, achei bem interessante. Sim, sim, e agora, porque assim, eles já anunciaram que, por exemplo, as megas vão estar, inclusive as novas, pela pressão do Dragonite. E a gente sabe que no Legends não tem habilidade, então a gente vai descobrir muito das megas no Champions, né? Então, tipo assim, vai ser divertido, eu acho, ao mesmo tempo, pra você testar. Vai ser bem complementar, né? Vai ser bem complementar. Então, eu acho que, assim, é uma estratégia interessante. Vai ser legal de ver. E eu acho que tem esse lance também, que é muito agradável, que vai ficar essa coisa, provavelmente, de uma Season lá pro Mundial, acredito eu, do Terastal e da Mega, né? Que eu acho que é o que deve ser o maior contraste ali pro ano que vem. Não, eu confesso que eu tô, assim, muito empolgado pra ver o que é aquilo. O Menino Oeste caminhou para que a Pokémon e nós, treinadores, pudéssemos correr. Porque agora é isso, vamos poder usar todas as mecânicas em batalha. Acho que vai ser divertidíssimo ter, sei lá, igual a gente viu no anime, Gigantamax contra Mega Evolução. E aí Zemove contra Terastal. Será que vai dar pra combinar? Vai ser uma por vez, por batalha? Não sei. Uma loucura. Eu não sei. Uma loucura. Assim, e eu tô empolgado. Eu chuto que você escolhe a mecânica que você quer usar. Eu chuto. Mas é porque, assim, competitivamente, eu não sei o quanto seria roubado e frenético uma batalha com todo mundo usando todas, ou imagina, amigo, você mega evolui um Pokémon, aí você terastaliza ele, e aí você deixa ele Dynamax. É o que a gente queria ter visto no Mundial do Oeste, mas usando só foi um Zemove. float bizarro. Que loucura. Se fosse bem pensado, dava pra ter feito um negócio assim lá, viu? Um Pokémon dele usando todas as mecânicas, finalizando com Zemove. Nossa. Ai, faltou. Será que vem? Eu acho também que eles devem limitar uma só por batalha. Você escolhe qual que você vai usar e é isso. Senão vira também uma grande bagunça, a verdade é essa. Sim. Mas estou empolgado, muito empolgado pra ver esse jogo. E eu fiquei feliz de ver que ele vai já entrar no competitivo. Então tô ansioso, que isso aí foi uma novidade bem interessante. E tem o Plus, né? Que também não fica só aquela coisa elitista do Nintendo Switch. Exato. Fica, né? Você tava até vendo, tem um vídeo que eu recomendo vocês verem, que é do Lord Noga, que ele fala um pouco sobre isso, sobre valores. Porque, assim, a gente não conhece ainda as limitações, né? O aplicativo vai ser gratuito para celular e para Switch, beleza? Só que quais são as limitações que você vai ter jogando grátis? Qual que vai ser a curva de você conseguir os Pokémon se você não tiver um jogo core da franquia no Switch? E aí, passe de batalha pra conseguir, né, itens e farmar coisas no jogo.
Quanto vai custar essa brincadeira? Ele fez uma conta ali, eu recomendo ver esse vídeo. Ele faz uma conta que talvez saia um pouco salgado aí. Se for se basear em outros jogos que já tem de Pokémon nessa mecânica de gratuito, como Pokémon Unite, Pokémon Go. Então, enfim, há de se entender. Mas o fato é que, sim, fica inegavelmente mais acessível, né? Resta saber como eles vão equilibrar isso, principalmente para você conseguir os Pokémon pro jogo, já que não é um jogo de captura, né? Qual vai ser a forma de você conseguir os bonecos? Então, tem que se entender isso daí. Mas eu tô otimista. Não tô pessimista com essa história, não. Ótimo. Também tô. E, bom, a gente teve também um anúncio de batalha, como a gente comentou já aqui, né? O 4... o modo Royale, né? Quase o... Como é que é o nome? Daquele que a gente tinha a Lola, que era os 4... Battle Royale, né? Battle Royale, de Alola, exatamente. A gente vai ter aí no Legends esse modo de 4 treinadores competindo entre si numa batalha, né, tipo, de 3 minutos. Já comentou um pouquinho sobre isso, não vou me estender muito, mas fiquei muito animado. Resta saber qual vai ser o estímulo, a recompensa que teremos com isso. Mas foi bem legal também eles mostrarem porque, tipo, se funcionar, eu acho pouco provável, tá? Pouquíssimo provável. Mas eu acho que se fizer muito sucesso, não descartaria isso virar uma categoria de competição, mesmo que fosse só pro ano de lançamento do Legends. Só uma categoria especial. Ou até uma coisa de Exhibition Battle, sabe? Talvez. Eu acharia que seria interessante. Porque parece legal. Vamos ver se vai se comprovar dessa maneira, né, amigo? Sim. E pra fechar, um anúncio que pra mim fechou com chave de ouro e me deixou assim, meu Deus, eu preciso... Eu preciso ir. É porque a gente teve lá, a gente sabia que o próximo Mundial aconteceria em 2026 em São Francisco, também nos Estados Unidos. Eles revelaram ano passado, né, tanto o Anaheim quanto o São Francisco. Foi uma coisa inédita, porque eles normalmente só anunciam o próximo, e aí no ano passado anunciaram os 2 próximos. E a gente ficou, a gente já sabe que vai ser São Francisco, qual que vai ser a novidade desse ano? A novidade é que não vai ter só o Mundial, mas vai ter o primeiro evento oficial da Pokémon em larga escala, focado no fã médio, não na competição, mas nos fãs da franquia, que é o Pokémon XP Fan Celebration, que é uma Comic Con da vida, né? Uma convenção aí de Pokémon oficial. E eu fiquei de queixo caído, porque ninguém esperava por isso. Então, e aí, o vídeo de anúncio, a gente tem um carinha que tá limpando ali, e ele tá no fone de ouvido dele, e ele tá ouvindo a musiquinha de Pokémon, do anime, a primeira. Temos que pegar. E tipo assim, aí eu já imagino umas cadeiras com o pessoal do anime, eu já imagino um telão atrás, igual a Marvel, que vai ter ano tal, vai ter ano tal, tal, tal. É lógico que eu tô colocando minhas expectativas lá no alto, porque ser fã Pokémon e colocar expectativas lá embaixo é fã errado, não gosto de vocês, não ligo pra vocês, tô nem aí pra vocês. Eu quero um negócio lá no alto mesmo, pra mim cair com tudo no chão. Porque, amigo, tem que ser um evento assim, cara. Incrível. Eu quero ver umas coisas desse jeito. Não, com certeza. Assim, na hora que eu vi o anúncio disso, eu não acreditei. Porque, assim, segundo o Teralic, né, pra quem acompanha um pouco o Teralic, já era sabido que eles estavam planejando alguma coisa para os 30 anos durante o Mundial. Mas gigante. Mas eu achei que ia ser algo na vibe do que a gente teve nesse ano, do que teve lá no Japão, né? Uma comemoração ali ao redor. Mas ter um evento, e, assim, nossa, nunca passou pela minha cabeça isso ser possível, sabe? E eu fiquei muito feliz quando aconteceu, com expectativas também lá no teto. Minhas expectativas, elas já estão até dirigindo de tão grandes que elas estão, tá? Elas já estão aí, ó, enormes. Então, assim, eu fiquei muito empolgado de ver justamente como que eles querem apresentar esse evento. E o que eu achei mais interessante, se esse evento dá certo, a chance disso rodar o mundo não é pouca. Não é pouca. Mas... E talvez eles se conversem sempre com a Mundial, né? Porque assim, pode ser que tenha o Mundial, o Pokémon XP, né, do Mundial, é a principal, a maior zona. Mas nada impede que tenha mini Pokémon XPs, né? Igual o Tudo Netflix também, por exemplo, que tem outras edições ao redor do mundo. Nossa, seria incrível. Seria. E vou te falar, a Pokémon Company tá muito atrás nisso daí, porque a gente vai pro comparativo de novo. Tem muitas franquias, inclusive Pokémon Like, que tem esse tipo de reunião com os fãs para conversar sobre a franquia.
e você tem o produtor que vai te dar algumas coisas a mais, o que vai vir. Você tem reunião, porque, por exemplo, eu acompanho umas séries, umas sagas de jogos que eles trazem, por exemplo, os dublados, as vozes originais dos personagens. Eles fazem umas leituras no palco com os fãs. Cara, é um monte de coisa legal. Tem todos os merchandisings pra vender, etc. Mas é todo um negócio focado pro fã de Pokémon. Aí não é só pro cara que vai competir. E isso conversa mais comigo como fã. Do que o Mundial, Porque com certeza. eu não sou competidor. Eu gosto, eu acho muito legal, 10 massas blaster, mas eu gosto do anime, eu gosto dos filmes, o mangá eu acho muito legal também, e eu gosto de tudo que tá por trás da criação, da curiosidade, do... Então, isso pra mim é legal. A cantora que canta lá a música dos negócios. Então, esse é um evento que eu conversa comigo. Muito mais do que um mundial de Pokémon. Mas Entendeu? assim, Então... eu acho aquilo. As expectativas estão altas e isso põe a régua pra Pokémon lá em cima, porque aquilo. Põe lá em cima. O que a gente tem de extra do Mundial, até hoje já teve, eu acho que não sustentaria um evento, né? E eu falo porque eu estive no Japão, lá em Yokohama, em 2023, eu vivi bem aquela experiência, viu? Porque assim, o que eu menos vi foi jogos. Eu vi só as finais de competição. Porque tinha muita coisa pra fazer. Mas eram coisas à parte, assim, eram ativações legais e tal, mas assim, não sustentam um evento. Quando você fala em um evento, eu penso nisso que o Cami comentou. Painéis, você envolver a franquia e principalmente, que é uma coisa que a Pokémon tem muita dificuldade, é preciso misturar o que é ocidental e oriental. Não adianta você fingir que o anime não é produzido por uma equipe japonesa. Não aí você me trazer um painel só com dubladores dos Estados Unidos. Ai, amo dubladores, respeito o trabalho de vocês, mas assim, gente, O evento eu desse quero o porte, pessoal que produz. exatamente, a gente quer ali o original. Não adianta você ter um evento desse e ignorar, por exemplo, Hatsune Miku com Pokémon, que é uma collab que tá acontecendo no Japão, mas que tem alcance global, porque a Hatsune Miku é a Hatsune Miku. Então, assim, não adianta você ignorar os artistas que lançaram músicas no Japão. O pessoal que desenha. Os que cria ilustradores. os Pokémon, os ilustradores. O pessoal da Game Freak que cria os jogos. Não adianta Exato, você ficar não adianta. só no que tange o Ocidente. Porque eu acho que vai ser um enorme flop. Nossa, mas se for isso daí, amigo, eu vou falar de novo, pode cortar, vai ser uma grande montoeira de bosta. Sério, desculpa, o trabalho de todo mundo a gente respeita, mas aí não, não é. Eu não tô esperando um evento isso daí, não. Ah, não, amigo, isso daí a gente faz em live. Exatamente. Sério. Desculpa, a gente reúne a galera, a gente faz em live. Aí não. Eu espero, assim, né, porque assim, 30 anos da franquia, o primeiro evento assim, não acho que vai vir um evento perfeito, porque é o primeiro evento que eles estão fazendo esse porte, vai vir com muitas questões. Mas eu espero que a Pokémon Company e a Pokémon Company International, que são entidades diferentes, se conversem para produzir em conjunto este evento. E não fique só nas mãos da Pokémon Company International, né? Vamos ver como que vai vir isso daí, mas o fato é, as expectativas estão lá em cima. Eu gostaria muito de ir, não sei se vai ser possível, porque a gente já falou muitas vezes aqui, né? Visto, dinheiro, é uma coisa muito complexa. Mas eu vou tentar, né? A gente tenta ir, né? Brasileiro não desiste nunca. Até chegar o evento, há a possibilidade da gente ir. Então, a ideia é tentar. Sim. Cami vai tentar ir também? Tem expectativa de querer ir? Eu vou tentar ir também, eu já tô com o negócio do visto, né? Então vou tentar de novo. E é São Francisco, amigo. Eu não vou só por Pokémon, eu quero ver tudo. É verdade, é É bastante. São Francisco, pra mim, pra nós, né? Pra nós, São Francisco tem um peso um pouquinho maior, então sim. É uma outra realidade. Até pensando nos Estados Unidos, né? É uma outra aceitação ali. É uma outra aceitação ali. Então é isso aí. Maravilhoso. E assim, eu até tinha separado aqui um momento de falar de expectativas. Acabou que já falamos, né? O que a gente tá esperando pra esse 2026. Mas, no geral, acho que pra fechar, acho que 2025 foi um ano muito bom. Deu uma boa foi um bom evento, entregue muito bem e tal. Acho que foi bem legal esse Mundial. E ele traz uma boa perspectiva para o próximo ano. Lógico, como a gente comentou, algumas coisas eu acho que não vão mudar, mas que a gente pontua aqui, é bom reforçar, que é esse pensamento em outras comunidades fora do Europa e Estados Unidos. Então, tanto em jogadores quanto em criadores de conteúdo, a própria comunidade,
Isso é uma coisa que a Pokémon deveria olhar mais. Eu não acho que isso vai mudar tão cedo, mas a gente precisa continuar cobrando, continuar insistindo, porque eu fico pensando, se na situação em que a gente tem uma cobertura tão boa do evento, com os recursos que os criadores aqui têm, e a gente tem principalmente brasileiros se destacando na competição com todas as barreiras, meu amigo, se não tem essas dificuldades, o Brasil decola. O Brasil decola. Então, assim, infelizmente a gente sabe que isso é muito difícil, mas vale a reclamação, né? Mas eu acho que pra 2026 a minha perspectiva ela é muito positiva, principalmente com essa divisão aí que teve do Mundial com o Pokémon XP, 2 eventos simultâneos acontecendo ao mesmo tempo, um no competitivo e um focado na comunidade. Eu acho que tem muito a se ganhar. Vamos ver como é que eles vão tocar esse evento, mas eu saio desse ano com o Mundial bem feliz. Saiu bem feliz e animado com o futuro. E você, amigo? Eu sou animado. Eu saio, na verdade, com esperanças, né? Porque, assim, é que nem a gente falou, esse finalzinho com o XP, pra mim, é a maior esperança aqui. Porque é o evento que conversa mais com o meu estilo. E o que vai ser tirado disso daí é o que vai me deixar mais hypado pra querer ser, às vezes, chamado, ou às vezes até ir por conta. Porque ano que vem, provavelmente, eu devo ir por conta. Não tenho certeza se serei chamado de novo por conta, que já fui esse ano. Mas a ideia é participar disso daí. Então eu tô muito animado pra Pokémon pro ano que vem. Legends saindo agora. Ano que vem, possivelmente, um anúncio da Gen 10, que eu acho que é a maior expectativa que fica aqui agora. Imagina então, ano isso, que vem... Pokémon XP, hein? Enfim. Então. E aí, fico com essas expectativas. O anime, pra mim, por enquanto tá bem morno, não tenho muito que sonhar com o anime, até porque o anime só faz 30 anos em 2027, se eu não me engano. Então, por enquanto, pra mim, a minha animação tá com esse evento, o próximo evento, e a Gen 10. E acho que ano que vem pode ser muito, muito legal. Exatamente. Então, bom, nosso papo hoje fica por aqui, acho que falamos bastante. Espero que vocês aí tenham gostado, tenham curtido um pouco disso. Vou deixar as redes sociais do Kami aqui na descrição para você seguir, então acompanha lá o Kami no canal dele do YouTube, na Twitch também, que ele faz lives frequentemente, lives muito legais, muito divertidas. No Twitter dele também, que tem muitas informações. Então vai lá, sigam ele nas redes sociais. E acompanhem o canal, que o conteúdo do Kami, né, uma delicinha. Ainda mais pra quem acompanha o Anipoke, como eu, assim, que ama esse anime. Inclusive, estou atrasado na minha review, e eu ia fazer a review aqui hoje, mas eu vim aqui com o Gusta, porque, assim, primeiro vamos fazer as coisas aqui, meus compromissos, e em primeiro lugar tá o Gusta essa semana, então espera aí que minha review já vem, tá? Passa lá depois. Passe mesmo, acompanhe, porque, tá atrasada, assim, mas vai chegar. Vai chegar, e tá muito legal, assim, você que tá acompanhando o anime, vale a pena seguir lá o Kami também, porque você vai ter, né, amigo, Legends, EA, vai vir com tudo, né? A ideia é vir com uma cobertura bem extensa. Vem com tudo, e também o anime que vai vir com tudo também com Legends, né? Porque a gente teve um anúncio aí de arco pra Legends, então... Assim, Legends Kalos, né? Então... É isso então, gente. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Não se esqueça aquele clássico, né? Dá uma curtidinha nesse vídeo se você gostou. Compartilha com seus amigos esse papo gostoso, se você acha que vai agregar pra eles também. E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até mais. Um beijo, tchau!